O Blade já tá confirmadaço aí pro MCU. O Deadpool vai vir com o terceiro filme e vai trazer o Wolverine. Mas, venhamos e convenhamos, tem diversos personagens da Marvel que todos nós gostaríamos de ver no CM. Eles já poderiam ter sido apresentados, eles podem ser apresentados nesse momento e eles devem ser apresentados porque eles, primeiro, vão abrir o leque da Marvel e trazer diversas possibilidades e, segundo, bom, todo mundo quer eles e não tem por que não trazer. Nada impede a Marvel, né? E aí galera, muito prazer, eu sou o Rony, esse é o meu canal de conteúdo nerd, aqui a gente fala sobre muitas coisas dos quadrinhos e eu trago até algumas revistas em quadrinhos, mas hoje vamos falar desses personagens. E o primeiro, que já era para ter sido trazido faz muito tempo e até agora nada dele, é o Capitão Britânia, cara. E eu não tô falando de qualquer Capitão Britânia, eu tô falando do Capitão Britânia, o Brian Braddock, cara, que apareceu pela primeira vez na revistinha dele lá em 1976, cara, e já poderia ter sido apresentado. A origem dele é bem interessante. Venhamos e convenhamos, ele tem algumas origens diferentes. Tem origens onde os pais dele estão criando ele e os irmãos dele para serem capitães Britânia, quase num negócio meio bizarro, sabe? Vigiando as crianças, botando câmera, vendo tudo que elas estão fazendo. Uma parada bem bizarra. Mas a origem mais aceita pela galera até hoje é uma origem onde ele cresceu numa família que era rica, mas não era tão rica para ele andar com os garotos ricos e também não era tão pobre para ele andar com os garotos pobres. Então ele era muito antissocial, cara. Vivia lendo livros e pesquisando, estudando. E isso tem total influência na origem dele, porque ele não é aquele tipo de herói que gosta de pancadaria e essas coisas assim, sabe? Ele é mais do background, é tipo o nerd da cadeira, entende? Ele é mais dos bastidores. E ele estava estagiando, né, uma certa noite, né, no Instituto de Pesquisa Darkmoor, quando o exército do Joshua Stratton chegou para destruir tudo lá e raptar todos os cientistas para trabalharem para ele. Era o mesmo projeto, só que digamos com uma nova direção. Ele ficou com medo, né, até porque como eu falei, não é do tipo heróico, ficou com medo e quis fugir de lá, né, cara, para tentar se salvar. No meio dessa fuga dele, ele acabou se assustando com a iluminação de uma das naves do Joshua e acabou caindo por um penhasco, um precipício, vamos dizer assim. E quando ele caiu, ele basicamente já estava à beira da morte e ele viu o mago Merlin e a filha dele, a Roma. E no meio dessa visão, conversou com eles e eles ofereceram duas oportunidades para ele sair daquela com vida. E essa oportunidade era em escolher entre dois objetos. Um deles era o amuleto da justiça e o outro era a espada do poder. Como eu já ressaltei para vocês, ele não é dos mais porradeiros, ele não é daqueles caras que vou virar herói do nada e quero cair na mão com todo mundo. Ele era do underground. Então o que ele escolheu? Exatamente, escolheu o amuleto da justiça. E aí então o mago Merlin deu a ele o amuleto da justiça e ele acabou se tornando o Capitão Britânia, porque ele recebeu o poder de todas as ilhas da Inglaterra e, portanto, foi nomeado como protetor de toda a Inglaterra e assim, então, Capitão Britânia. E vejam bem, galera, possibilidades para ele no MCU é o que não falta. Como, por exemplo, ele pode... Eu sei que ele poderia ter sido incluído em todos os outros filmes do Capitão América, mas vai ter o quarto filme do Capitão América com Sam Wilson no manto de Capitão América e é uma ótima oportunidade para a gente apresentar o Capitão Britânia para o público, cara, porque, bom, simplesmente não tem por que não apresentar. Ia ser maravilhoso trazer primeiro o Capitão Britânia e depois expandir isso daí, trazendo diversos outros personagens britânicos. Outro local que obviamente dá para trazer, eu sei que vai ser só o filme do Capitão América 4, mas a gente pode muito bem ter uma segunda temporada digna, digamos assim, né, de Falcão e Soldado Invernal. Porque a primeira temporada foi, né, vocês entendem como é que foi. Então, assim, dava para trazer uma segunda temporada e nessa segunda temporada ter o Capitão Britânia. Não ia matar ninguém trazer o Britânia para lá. Mais uma possibilidade, cara, em Guerra Infinita. Ele podia muito bem ter sido trazido. Eu realmente não sei porque que não... Era o momento perfeito. Só jogar ele na tela, dar uma explicação meia boca e depois trabalhar ele no filme solo, cara. E o básico de todos, que claramente não tem como não encaixar esse cara lá, dá pra colocar ele lá. Se não colocar, é por preguiça, que é na segunda temporada de Loki. Se tiver pelo menos uma menção ali, já vai ser maravilhoso. Então, assim, dizer que não tem como colocar o Capitão Britânia é meio forçado. Falamos de um super-herói, então vamos falar de um vilão. Dele, o Dente de Sabre. Como tá chegando Deadpool 3 aí, não tem como não falar desse cara, que claramente já poderia ter sido introduzido no universo Marvel. Não sei porque a Marvel ainda não colocou esse cara lá, porque se colocaram a Wanda, que no começo foi uma mutante, dava pra botar esse cara. E bom, já tem o professor Charles Xavier, então desculpa, não tem mais, agora é o momento, né?
E, cara, o Victor Creed, que é o nosso grande Dente de Sabre, não é igual ele é retratado nos filmes. Porque, bom, nos filmes ele é tipo uma versão family friendly do Dente de Sabre. Porque o cara é cruel, o cara é muito bizarro, mano. Porque desde pequeno ele já tinha uns pensamentos assassinos, já agia como um animal, já agia igual uma fera. Tanto que ele agia tanto como um psicopata, vamos dizer assim, que os pais dele amarravam ele, amordaçavam ele, espancavam ele e já tentaram matar ele basicamente diversas vezes, cara. Porque eles acreditavam que ele estava endemoniado, né? Ele estava possuído por algum demônio, alguma coisa do submundo, vamos dizer assim. Porque eles não acreditavam que podiam ter um filho tão cruel e tão insano como o grande Victor Creed. E o problema disso tudo, galera, é que num certo dia o pai dele bateu tanto nele, a mãe dele bateu tanto nele, que eles decidiram dar um passo a mais. E então o pai do Victor Creed decidiu dar uma machadada na cabeça dele para acabar com a vida dele de vez. O problema é que isso não funcionou. Na verdade, o Victor acabou matando seu pai e depois trancou a sua mãe no calabouço no qual eles colocavam. Ele deixou lá até morrer, velho. Olha que bicho insano. E olha que engraçado, ele não é irmão do Wolverine como a gente vê nos filmes, cara. Na verdade, ele é meio obcecado pelo Wolverine, porque há versões da história do Victor Creed que mostram que ele tinha um irmão e que o irmão dele foi morto por alguém na floresta. E de repente ele viu saindo da mesma floresta o Wolverine, o Logan, cara. Então ele associou uma coisa a outra e pensou que foi o Logan. Mas isso é, digamos, uma versão mais heróica, menos pesada do Victor Creed. Porque a versão mais aceita pela galera é que ele é simplesmente um psicopata, o oposto total do Wolverine, cara. E ele, quando encontrou o Wolverine pela primeira vez, decidiu, bom, que simplesmente queria acabar com a vida do Logan e torturar ele sem motivo nenhum, só porque ele achava o Logan fascinante. Tanto que o Logan era apaixonado por uma índia, que era mais conhecida como a Raposa Prateada. E no aniversário do Logan, o Dente de Sabre foi até essa Raposa Prateada e acabou matando essa índia, cara, só pra fazer o Logan sofrer. E depois de um tempo, ele jurou pro Logan que sempre que ele tentasse viver uma vida plena e feliz, ele viria até o Logan e destruiria ele, fazendo isso da tal maneira que seria destruindo e matando todas as mulheres com as quais o Logan se importasse. Sim, é um motivo meio gratuito, mas bom, essa é a magia de um vilão, ele não precisa ter motivo, ele só precisa ser um cuzão, basicamente. Depois de um tempo, o Victor chegou até a se aliar ao Silas Burke, ao Cyber, um dos maiores vilões do Wolverine nos quadrinhos, cara. E, cara, basicamente eles se aliaram pra torturar e atormentar o bom e velho Wolverine, cara. Tanto que chegou uma época, cara, que ele matou mais uma das mulheres que o Logan amava, que era a Sarah. E, cara, quando ele matou essa mulher, cara, que o Logan amava, foi mais pesado. Que o Logan simplesmente enlouqueceu. Ele entrou num estado de insanidade e fugiu pra mata. Toda vez que ele fugia pra mata, o Victor ia lá e tirava ele de lá só pra fazer ele sofrer mais e lidar com o mundo real e com o fato de que sua amada tinha sido perdida. Porque mais uma vez ele tinha matado ela e mais uma vez o Logan não havia conseguido protegê-la. Cara, e tem diversas outras histórias do Victor Creed, entendeu? Mas essa é a prova, mano, de que ele é um vilão, entende? Então, é um momento, cara. É um vilão genuíno, igual o Killmonger, igual o Ultron. Então dá pra trazer ele pro CM. Tanto que ele podia até ser colocado, cara, na equipe dos Vingadores Secretos. Ele podia ser colocado ali nos Thunderbolts, porque nos quadrinhos, o Nick Fury e o Dum Dum Dugan já contrataram ele pra trabalhar em missões aí, infiltrados aí, pra galera do Nick Fury, né, cara? Fazendo as missões secretas pro governo. Então, mano, dá pra trazer esse cara. Sem contar que até no Vietnã ele já passou um tempo dando uma matada de gente por lá. E a prova disso é que, como ele já até passou um tempo no Vietnã, chegou ali a fazer aliança até com o Caçador de Escalpos, que pode muito bem ter um filme de origem, cara, dá pra trazer ele num filme de origem. Pô, a Sony não tá trazendo lá o Kraven, cara, pô, é o momento de apostar nos vilões e nos seus filmes solos, mas como vilões, não como todo mundo virando anti-herói. Outro exemplo é que dá pra trazer ele também no Capitão América 4. Assim como ele poderia pelo menos ter sido citado nos Eternos, velho. Ah, mas por que, o que ele tem a ver com os Eternos? Pô, mano, nos Eternos tem o Cavaleiro Negro, né? Tem uma pontinha do Cavaleiro Negro. Então poderia ter pelo menos um nome, cara. E, pô, se até na She-Hulk já apareceu uma matéria de jornal onde um cara com garras nas mãos fez um massacre numa floresta, pô, por que não esse cara, ao invés de ser o Wolverine, como todo mundo espera, ser o Victor Creed, que é o Dente de Sabre? Outro exemplo é que ele poderia ter sido colocado em Shang-Chi, porque no universo de Shang-Chi tem ali o Shang-Chi, a galera dele, o pai dele, líder dos 10 Anéis, e aí tem o
pessoal da família da mãe do Shang-Chi, que estão em outro mundo. Provavelmente eles estão em outra realidade ou em outro universo. Então, se assim, ali naquele universo tem esses guerreiros orientais, em algum pode ter guerreiros mutantes, ou alguma citação, poderia ter tido pelo menos uma citação a homens e mulheres com poderes extraordinários que não eram simplesmente heróis, eram algo diferente, algo que já vinha da linhagem sanguínea deles. Ponto, tá aí os X-Men, cara. Outro exemplo, cara, Cavaleiro da Lua. Como Cavaleiro da Lua, ninguém sabe onde é que ele tá no meio do churrasco, cara. Um ótimo lugar para colocar o Cavaleiro da Lua era no mundo dos X-Men, cara. Ia ser totalmente fascinante, velho. E óbvio que não pode faltar Loki, porque bom, Loki lida com multiverso, basicamente. É nisso que se constrói o enredo de Loki. Então era um lugar que podia muito bem ter sido colocado os X-Men ou o Dente de Sabre, pelo menos uma mençãozinha, cara. Não ia matar ninguém se fizesse pelo menos uma menção, né? Gostou desses personagens que eu falei aqui, que já poderiam ter sido trazidos no CM? Cara, se você gostou desse vídeo, deixa o like, vai me ajudar bastante. Não vou mentir pra você, vai me ajudar demais. Se você puder se inscrever e ativar o sininho de notificações, vai me ajudar a ser cada vez mais recomendado, tanto pra você quanto pra outras pessoas. E se você quiser uma continuação desse vídeo, deixa nos comentários. Se quer uma parte 2, porque aqui, cara, tem muitos outros personagens. Eu vou dar um spoilerzinho aqui do próximo que teria nessa lista, porque a lista tá bem grande, já tá toda feita. Então é só gravar e pronto, entendeu? Olha só, a gente tem mais uma entidade e mais um vilão dos X-Men, que é provavelmente um dos maiores vilões do X-Men. E o cara mexe com os metais aí, entendeu? Então, cara, deixa nos comentários se você quer uma parte 2 desse vídeo, que eu já trago pra vocês. Assim que sair esse vídeo, se vocês pedirem bastante a parte 2, e se a gente tiver, ó, pelo menos, falamos 2 personagens, 20 likes. Se a gente tiver 20 likes nesse vídeo, eu já posto a parte 2, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, galera. Valeu!